Abra a palavra de Deus. Hoje, culto de milagre. Vamos deixar por A mais B mais uma afirmativa, que são várias. Só cabe a gente tomar posse, igreja. Mais ministração de fé, de entendimento, de quem nós somos, a herança, o advogado, o que o sangue fez, o que o Espírito faz. Cabe a pessoa acordar. Mas a palavra é bem clara. Nem todos no passado receberam. Nem todos foram curados. Nem todos foram libertos. E eu e você temos que entender: se a gente não der legalidade, seremos mais uma no meio da multidão que talvez não receba nada e nem seja salvo. Então nós temos que viver uma fé que dê resultados. Uma fé crescente, não decrescente. Uma fé viva. Porque se essa fé viva, os milagres não vão acontecer, igreja. Amém? Diga: Espírito Santo, abre a minha mente, meu entendimento, e eu possa desfrutar dos seus milagres. E eu lhe pergunto: milagre é algo que só sabe o que é milagre quem vive, ou quem viveu. É algo que não tem explicação, porque já está dizendo, um milagre é algo impossível. E Deus trabalha no campo do impossível para fazer milagres. Então você já começa a meditar: o que você está precisando? É algo possível ou impossível? É algo que aos olhos dos homens é possível? Aí você diz: é. Então, se é possível, você ainda está duvidando que Deus vai fazer? Porque o Deus que faz o impossível, que dirá o possível, igreja. Amém? Então medita assim: o que eu preciso aos olhos dos homens e ao meu olhar, será que é possível de acontecer? Alguém que está enfermo, vamos botar assim: ah, mas se eu fizer uma operação, eu posso ficar bom disso aí. Então é possível até pelos homens. Mas aí é que está: o que vai ser um milagre? É os homens não lhe tocar e Deus restaurar o órgão, ou Deus arrancar o mal. Aí você diz: um milagre. Amém? Você vai dizer: um milagre. Eu não precisei. No último culto, o pai de o avô de Bia, né? Ela estava até na estante aqui. Margarete. Cadê Margarete? Ela é tão grande que está lá escondida. Você já ficou de pé, Margarete? Ah, não estou vendo não. Amém? E ele, obrigado, Margarete. E ele veio feliz, igreja, todo empolgado, né? Me dá um abraço. E você veja, então ali foi um milagre. Mas a fé daquele homem, igreja, ele não é alguém que está toda hora dentro da igreja. Ele não é uma pessoa que conhece da palavra. Ele é uma pessoa que não sabia nem o que fazer para aceitar esse tal de Jesus. Entendeu? Ele não sabia, leigo. E aí Deus faz um grande milagre. E você que está aqui dentro, todo dia, por que não está vivendo alguns milagres? Sabe o que é isso? Comodismo. Está acomodado. Está na zona de conforto. Aí parece que Deus aí diz: é, vou ter que permitir que alguma porrada venha, parece, para ver se acorda. Está na zona de conforto. Não, para mim está bom. Esse que é o problema, igreja. Deus sempre tem mais. E aí começa a buscar os meios nos homens. Olha que ele foi para os homens. Ele foi para o médico. Só que o diagnóstico do médico não foi o favorável. Não foi aquilo que era bom para ele. Que não era bom para ninguém. Amém? Não era bom para ele, não era bom para a família. Não era bom para ninguém. A não ser para o profissional que ia ganhar pela operação. Só era bom para o médico. Porque cada procedimento ele vai ganhar. Amém? Então, para ele, preste atenção. Por que eu digo a você que é melhor não cair na mão dos homens? Porque o melhor do homem é espinho, diz a palavra.
É melhor cair na mão do Todo-Poderoso, que é misericordioso. O grande El Shaddai, que derrama poder, derrama misericórdia. Aquele que supre, aquele que não tem como comparar o Todo-Poderoso El Shaddai. Amém, meus amados? Então aí é que está. O que impede então da gente ser abençoado, da gente ser curado, ser liberto? Está faltando crer, está faltando confiança, está faltando ser ousado, está faltando ser determinado, está faltando correr atrás desse Deus, fazer como o cego Bartimeu. São vários milagres. Por isso que quando acontece alguma coisa, é lá no besouro, né? Quando acontece alguma coisa lá com Valéria, com qualquer um, não fica por lá, já se manda para cá, né? Já vem, porque quando eu vejo aquele povo vindo, eu digo, já tem merda na área, porque só vai para cá quando o negócio pega. Amém? É igual o povo de Jose. Quando eu vejo a família de Jose tudo, eu digo, será que veio só agradecer? Ou tem mais alguma coisa aí? Então veja, a avó dela, o grande milagre, ela estava em coma. Ela estava em coma, não tinha previsão de sair desse coma. Os médicos estão esperando para qualquer momento dar como morte. Ela não me viu, nem eu creio que nem ouvi. Não sei se ouviu, porque no coma pode até ouvir. Mas estava em coma. Eu fui lá e ministrei. Eu digo, Senhor, se o Senhor ainda tem plano para essa cidadã, para essa vida, que o Senhor traga ela de volta. Não deixa que esse demônio do coma venha tragá-la. E orei, repreendi, ministrei. Praticamente parece que no outro dia, alguma coisa assim, foi um final de semana, não sei como é que foi, não lembro. No outro dia ela acordou. Como várias pessoas que eu já orei no regional, eu orei por 3 pessoas em coma. 3 delas orando, 2 voltou do coma. Foi o Moisés, lá de Jacobina, que aceitou Jesus. Então, naquele período, ela veio e ela queria saber quem orou por ela. Aí eu voltei no hospital. Ela fez aliança, ficou bem, igreja. Por um bom tempo, ela ficou bem. Minha avó não estava, quando ela acordou, ela não enxergava, ela não lembrava de ninguém, ela não cantava. E minha avó recuperou tudo. Está vendo? Deus faz o milagre perfeito, igreja. Fez ela voltar a enxergar, ouvir, andar, tudo perfeito. Tanto que a Valéria, quando a mãe faleceu, porque ninguém quer perder mãe, ela ficou chama lá o pastor para ressuscitar ela de novo. E eu li para explicar a Valéria. Eu digo, Valéria, eu sei que Deus pode trazer de novo, mas o grande milagre já aconteceu. Ela estava como morta, ela voltou à vida para fazer uma aliança e ficou bem por algum tempo. Teve pessoas aqui como Flávia, né? Parece que foi também visitar, algumas viram ela bem, igreja, por um tempo, para você ver como Deus faz a diferença. Aí veio o pai de Bia, que teve um problema, né, na próstata, comprovado que já seria câncer. Está aí na bênção. E outras bênçãos. Bênçãos como Margarete também, tudo ali tem milagres. Então, aí que conta. A mãe de Irene não foi diferente. Os médicos já tinham feito a angiologia, chegou a fazer. A de Irene chegou a fazer. Dona Dalva estava lá pelos dados médicos para ser amputada. E ali a fé entrou. Eu digo, não, logo desesperado entrar, eu fui lá. E quando eu comecei a orar por Dona Dalva, ordenando que voltasse a circular, porque também era no dedo, ela começou a sentir dor. Ela começou a sentir dor. E as meninas disseram, mãe, será que não é emocional, alguma coisa assim? Não, era o sangue já circulando. Porque aí começaram a dizer, se está sentindo dor é bom, porque se não tivesse circulando o sangue, não teria como sentir dor, estaria já como morto, para necrosar, para cortar. E Dona Dalva, graças a Deus, está com a perna dela.
Foi apontado sim, dedo. Teve. E isso foi apontado. Você sabe que eu não tenho meio termo. A velha não era para ser apontado nada. Mas não ouviram o conselho meu. Eu dizia para a Irene, para a Grace, para todos da família, lembra? Eu digo, sua avó está viva por milagre. Quando chega agosto, outubro, os demônios sempre quis estragar ela. E eu dei uma ordem. Eu digo, eu não estou falando aqui porque eu quero ver a velha lá na igreja. Porque eu sou direto. Amém, igreja? Eu digo, estou falando porque se vocês não tomar providência, você vai perder sua mãe. Ela tem que ir pelo menos 1 ou 2 vezes no mês, no culto, para eu estar orando por ela. Ah, mas no dificuldade, digo, todos têm carro. Compara até um carro para a véia, que não é para a véia, o filho que usa. Só para vir à igreja. Mas um esperando pelo outro. Eu falo abertamente, porque eu não tenho meio termo. E hoje, Dona Dalva está com 80 e quanto? 84. Se eu não tivesse entrado na vida dela, há mais de 10 anos ela já teria sido ceifada, igreja. Vejam que quando Deus entra na história, há mudança. Deus muda o diagnóstico. E ela talvez não perderia nem o pé, nem o dedo, que não perdeu o pé. Amém? Então, você tem que entender isso. Deus não mudou. Ele continua o mesmo. Olha quantos milagres, como eu digo para você. Aqui, os milagres, ele engarrafa. Quando estamos contando o grande milagre, daqui a pouco já tem outro. Aí aquele já fica na fila do esquecimento. Claro que quem recebeu não vai esquecer. Amém? Mas acorda, igreja. A palavra está bem clara aqui, ó. Veja. Qual o nome do seu avô? Antônio? Seu Antônio. Você vai ver ele aqui, porque ele vai vir. Ele mesmo disse, ó, graças a Deus, Deus não permitiu cortasse meu pé. Eu tenho meu carro, eu vou vir. Está vendo? Feliz, porque ele com certeza vai querer vir com o carro, porque sem a perna ele não ia poder dirigir. Então ele vir dirigindo para cá, para ele é um prazer de vir ao local aonde ele recebeu o grande milagre dele. Está entendendo? E não era um frequentador, era, como diz as meninas, um ateísta. Mas a oração do justo pode muito seus efeitos. Ela orando, todos orando. Deus começou a fazer o que está escrito aqui, ó. Preste atenção no que está escrito, ó. A palavra diz, porque desde o início da antiguidade, Isaías 64, 4. Isaías 64, 4. Isaías 64, 4. A palavra diz, porque desde o início da antiguidade, nunca os homens ouviu, nem percebeu com os ouvidos, nem os olhos foram vistos, um Deus além de ti. Olha como diz, um Deus além de ti, que trabalha em prol daqueles que esperam nele. Amém? Ou então algumas Bíblias vai estar escrito que ele tem preparado para aqueles que esperam nele. Deus preparando algo, Deus trabalhando em algo, Deus preparando o milagre, Deus trabalhando para o milagre acontecer na vida, mas não é de qualquer um, igreja. Veja que eu mandei você prestar atenção o que disse o senhor Antônio. Ele chega na hora do diagnóstico do médico, o pior diagnóstico, eu disse, só seria bom para os profissionais de lá, porque cada procedimento feito ganha, sim ou não? Ganha. E um procedimento de operação, de amputação, entra aí vários profissionais naquele momento, anestesista, vai ter que ter ali alguém de prontidão, tudo. E é uma coisa que possa eles não dar certeza que o caso seria resolvido, porque começa apontando um pedaço, não resolve, vai apontando até tirar a perna toda. Está entendendo, igreja? Sim ou não? E eles ainda mandam
a família assinar, porque ele pode não voltar da cirurgia, principalmente pela idade. Alguém novo corre o risco de não voltar. O pós-operatório, como é dito, ainda mais com o grau do problema que estava sendo ali na hora. Então você tem que entender, eles são rigorosos e frios. Ainda disse mais: vocês vão ter que assumir o perigo dele voltar para casa, porque eles não assumem, sabem muito bem que eles estão ali para fazer, na visão deles, o que tem que fazer: cortar, amputar, doa quem doer. Então agora acorda. Seu Antônio, quando ouve isso, com certeza Deus, o Espírito Santo lá, trabalhou no coração do velho para lembrar de tudo que já ouviu da família, sobre esse tal Jesus, sobre esse Deus da minha família, tudo que as meninas comentou, tudo que ele ouviu falar, o que aconteceu com a viúva, o que aconteceu com os familiares. Então naquele momento o Espírito Santo, com certeza, em meio ao medo, em meio à situação, em meio àquela aflição, deve pensar: não vou poder mais cuidar das minhas coisas, não vou poder cuidar dos meus rebanhos, eu vou morrer vivo, porque seria a morte do velho, mesmo que ele continuasse em cima de uma cama ou com uma bengala, andando de bengala. Ele não ia poder fazer mais o que ele fazia, igreja, decretar morte. Sim ou não? Sim ou não? Abra a boca. Então você tem que entender. Ele aí diz: se eu fizer um voto, entendeu? Se eu fizer, aí olha a mente dele trabalhando, olha Deus trabalhando aí, olha Deus, e Deus aí só observando. Amém? Porque a palavra diz que Deus trabalha em prol daquele que esperam nele. No momento que o senhor Antônio começa a dizer: se eu fizer um voto com esse Deus aí, com esse Jesus de vocês, dele não deixar eu perder a pena, de eu ficar curado, esse teu Jesus aí vai fazer, ele faz. Está vendo, igreja? Então nesse momento Deus agora está dizendo: está esperando em mim. Ele já está agora esperando em mim pelo milagre, esperando em mim pela mudança de diagnóstico. Amém? As meninas aí, meio desesperadas, ligaram para mim, o Ender também. 11 horas do dia, eu digo: eu vou lá. Deu para ir, eu fui lá, me apresentei, entrei, coisa rápida e objetiva. E ele lá já me aguardando, porque o Deus que trabalha em prol daquele que esperam nele, já estava preparando o milagre, estava já preparando a confirmação. Então precisava de alguém lá confirmar aonde você tem que entrar, aonde o povo de Deus tem que entrar. Jesus vai quando nós vamos. Nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. Se a gente vai, Jesus vai. Se a gente fica, Jesus fica, igreja. Tinha que ir alguém humanamente lá falar, para tocar nesse velho. E olha que não foi só um, foi eu e Breno depois. Quer dizer, para ele sentir firmeza, segurança. Mas a partir daquele momento ali, já houve a mudança. Depois que houve a primeira oração, ele já estava convicto. Ele logo já entra em cena e diz: manda alguém aqui para que ore por mim, porque eu não sei como é que faz esse negócio. Quem estava lá piorou, que era o esposo de Margarete. Então Deus aí já prepara tudo. Então nós temos que entender que ele não vai fazer milagre naquele que não está esperando nele. Milagre só para quem espera em Deus. E esperar aqui é confiança, descansar, é colocar o problema nele e depender dele e só esperar por ele. É isso que nós temos que entender, e você tem que entender que muita gente não está esperando em Deus, que não está confiando em Deus. Ele está buscando de todos os lados,
atirando para todos os lados. E você tem que parar, botar seu pé no chão, porque você não é mais criança. Você já conhece Deus, já ouviu o milagre de Deus, as maravilhas de Deus. Só tem que tomar vergonha, só tem que tomar posição e mudança de atitude. Por que desesperar? Por que achar que o que você precisa, ele não pode fazer? Olha o que ele disse para a neta. Ela mesma estava crendo e não crendo. Era um crendo descrente. Porque o impacto do que o médico disse afetou ela. O médico disse: não, ele morre, vai arritmia, o coração vai ter um problema. Então, aquilo ali atingiu toda a família. Vamos perder pai, vamos perder meu avô, vamos perder fulano. Então você tem que aprender que quando vir o impacto dos homens, quando vir o impacto do diabo ou de quem quer que seja, na situação que você está enfrentando, você tem que se levantar na fé e dizer: existe um Deus que trabalha por mim, existe um Deus que eu confio e que eu espero e que vai me dar vitória. É isso que Deus quer que você faça. É isso que Deus quer ouvir de quem crê nele, de quem espera nele. A última palavra é do Senhor, não é de fulano ciclano. O problema de muitos que se deixa levar pelo impacto de uma resposta, de uma situação, de um problema. Olha, igreja, quantas vezes eu já peguei a briga, a batalha de alguém que não tem nada a ver. O parente de Ivonildes, que Irene sabe quem é, simplesmente, quando o médico está lá, as 3 irmãs enfermeiras, bombeando ele manualmente, porque não tinha lugar. O cidadão cai de moto, bate a cabeça numa pedra, a face dele ficou solta dentro do crânio. Será que foi pouca coisa? Não, igreja, foi muita coisa. Aos olhos do médico, disse: não tem mais jeito. E nós fomos para lá, quando recebeu as notícias. Ivonildes liga para mim desesperada, que o irmão dela teve isso. E quem é o irmão dela? Um pinguço, um cachaceiro, que encheu a cara de cachaça e saiu de moto. Está entendendo, igreja? Sim ou não? E até hoje toma cachaça. Para você ver, Deus se manifestando e mostrando que trabalha, se manifestando e mostrando para a família quem Ele é, quem é Deus. E eu fui lá, na porta do regional, está lá de noite, e eu fui lá para saber, porque me convocaram. Aí ela sai chorando, Ivonildes, vem até Nilson, Nondas também estava lá no dia, e eu disse: como está lá? Ela disse assim: pastor, agora é só um milagre. Quando ela disse isso, o Espírito Santo disse assim, ó, aquele estalo. Eu disse: é? Pronto. Se só um milagre, vamos orar aquele que pode fazer o milagre agora. Já que os homens dizem que não pode mais, vamos buscar quem pode. Amém? É a atitude, igreja. Você está entendendo? E eu fiz uma oração de: vamos orar aqui mesmo. Peguei a mão deles, ali no meio de todo mundo, porque tem muitos que dizem assim: não, vou ficar com vergonha de orar. Você não tem que vergonha de manifestar a tua fé em lugar nenhum, porque Deus quer que você faça a diferença. Se você confia, você não tem que ter vergonha, porque lá fora, os macumbeiros, os feiticeiros, ninguém tem vergonha de botar o disparo, fazer o que tem que ser feito. Você está entendendo? De apresentar o que apresenta para as entidades, em de dia tamanho, e os crentes, tudo fica: que fé é essa? Está com vergonha de quê? De apresentar o seu Deus, de mostrar que você é filho do Deus vivo? Então está provando que você não tem firmeza na tua salvação, não tem firmeza no teu Deus, porque está se envergonhando. E a palavra diz que se você se envergonhar dele, ele vai se envergonhar de você. Você está entendendo, igreja? Sim ou não?
E ela disse: pronto, vamos orar. E fiz um clamor. Disse: Senhor, Tu és o Deus dos vivos e dos mortos, e o Senhor pode mudar essa situação agora. Senhor, se é da Tua vontade, se o Senhor pode, que eu sei que pode, nos conceder essa vitória, muda agora. Envia um anjo ministrador de milagre lá onde está agora. Toca nele e faça que ele venha à vida, para que todos saibam que o Senhor é Deus, não para a minha glória, nem para a glória deles, mas para a Tua glória. Pronto, eu digo: vou-me embora, que eu não vou ficar aqui como velando ninguém. Vou ficar aqui esperando notícia. Eu vou dormir. Já era quase meia-noite, né, Irene? Você estava lá nesse dia? Foi lá, quase meia-noite. Eu digo: gente, vou ficar aqui nada, já fiz o meu trabalho, entendeu? Vou dormir. No outro dia eu vou saber o que é que aconteceu. 2 da manhã, ele tira a intubação, ele mesmo, e sai andando igual um doido pelo meio do hospital. Eu quero água, ressaca. Está vendo? Eu quero água, eu quero água. E as meninas, em vez de parar ele, caiu, foi de joelho, igreja, e começaram a chorar, vendo o milagre. Está entendendo? E o médico querendo laudo. Está entendendo? E na mesma semana aconteceu um caso parecido. O cidadão que estava em coma lá do pra casa, que parece que deram um tiro ou alguma coisa assim. O tiro, Jonas. Naquela mesma semana aconteceu a mesma coisa de alguém em coma. Só que eu não fui lá, porque eu não fui convocado. Está entendendo, meu amado? Então você vê o que Deus faz, a mudança, a diferença daqueles que esperam nele. Porque quem estava esperando ali eram as irmãs, para ver o milagre. Não era porque o cidadão merecia, não. Olha o milagre do pai de... Está aqui hoje não. Simone está aí. Cadê Simone? Aldair não está, né? Está aí também trabalhando. O pai de Aldair, a mãe que pediu uma oração, que foi um negócio. Não me confunda, por favor. Está vendo, igreja? Eu oro pelas pessoas e a pessoa que recebe até esquece. Está vendo aí? Ei, pastor, e eu queria até contar um testemunho, né? Que devido a esse acontecimento dessa criança que faleceu, né? Que a suspeita era dengue hemorrágica, mas porém o resultado saiu hoje e disse que foi infecção. E desde cedo o Senhor me fez lembrar do milagre de Giovana, né? Que há 6 anos atrás Giovana foi internada com infecção intestinal fortíssima. É tanto que quando a gente fez os exames, as plaquetas estavam em 1000, altíssimas mesmo. E ali foram 4 dias dentro daquele regional. Eu já perdendo minhas esperanças, porque a febre dela não passava, era 39,40 direto. E no último dia, o pastor foi lá, na hora que entrou, falou assim: calma menina, Deus está no controle. E o Senhor bem agoniado, porque ia fazer a vasectomia. Foi naquele dia. Eu devia estar agoniado, porque iam me capar, aí, mas eu digo assim: vão me capar, mas deixa eu trabalhar. Aí antes de me capar. Bora, que é rápido. Aí eu sei que o Senhor orou em Giovana. Só foi o Senhor virar as costas, ela falou assim: mãe, eu quero ir ao banheiro. Ela fez cocô, e o cocô preto, e não tinha perspectiva de nenhuma de Giovana ter alta. E naquele mesmo dia, Giovana teve alta, para honra e glória. O mal saiu. Em nome de Jesus. Está vendo, igreja? Olha quantos milagres. Eu vou lá lembrar disso, é mais fácil lembrar que Dr. Rafael me capar do que isso aí. Ei, pastor, teve até um outro também, né? De uma amiga minha de São Paulo, que o sobrinho dela ficou paralisado da noite para o dia. E eu pedi oração para o Senhor, e o laudo assim era de morte. E com a sua oração, o menino está vivo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Não é pouca coisa. Agora fala do pai de Aldair, que foi questão também, que o velho parece que ia perder alguma coisa lá. Foi, ele caiu, quebrou o fêmur e não tinha, estava aguardando a regulação. A regulação. E assim que o Senhor orou, no mesmo dia, fez a regulação, fez a cirurgia, e para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo está bem. Está vendo? Quer dizer, Deus trabalhando, igreja, em prol daqueles que esperam nele, Deus preparando algo
para quem confia nele. Então entenda, são vários grandes milagres, são coisas grandes. Olha, o cidadão aí do milagre, ele foi fazer a tomografia em Feira de Santana, porque os médicos não acreditavam. Aí ele vai lá, faz a tomografia para ver. O médico, quando viu a tomografia, disse, a primeira tomografia, né? Disse assim: esse cidadão está em cima de uma cama vegetando ou morto? Porque o médico, pelo que veio, disse: não, isso aqui ou já está morto ou está em cima de uma cama vegetando. Para que trouxeram esse laudo? A irmã disse: não, doutor, olha lá ele andando, é aquele lá. O médico disse: não pode ser. Aí aquela coisa, né? Vamos fazer de novo esse negócio aí. Hoje ele diz assim, quando fala alguma coisa, né? Ele diz assim: vocês é doido. Que ele ainda continua tomando as cachaças, igreja. Que ele vê que o povo às vezes fala umas besteiras lá de mim, contra mim. Aí vocês são tudo doidos. Eu que não falo desse homem. Eu que não falo mal desse Reginaldo. Vocês estão doidos. Ele tomando uma e dizendo, tá vendo? O bêbado pregando pros são. Vocês não falam mal dele, não. Não mexe com ele, não. Olha o que ele fez comigo. Tá vendo, igreja? E não vamos longe. Agora é recente, mais uma na família de Ivonildes. Alguém que passou por aqui, alguém que recebeu grandes milagres, alguém que a filha estava para morrer, com a plaqueta lá embaixo, não sei quantos mil, que foi uma dengue hemorrágica, para você ver, uma dengue hemorrágica, já vendo demônios, o bicho querendo tragar. Eu só fui na casa que morava em frente à minha praticamente, fiz a oração. No mesmo instante Deus mudou o quadro. Deus mudou tudo. Fez um grande milagre. A mãe viu, tudo viu. E aquele grupinhos que sai e detona. E aí me detonava, falava besteira, falava tudo que não deveria falar. Aconteceu que com a cara cheia de cachaça, porque esse povo, né, fala mal da gente, mas para você ver quem fala, né? Um povo dependente de tudo que pensar, desviada, aí detona, né? Porque a igreja é que é culpada, o pastor que é o culpado. Por que não foi para outra igreja? Você via Jesus em outro lugar, sim ou não? Mas quer um álibi para servir a Satanás. E o álibi vai ter um bocado. E aí aconteceu um acidente de moto, estrada de Lapão. Irene lembra, baço, não sei o que, tudo. Estragou tudo, baço, fígado, tudo. Deram ela como morta. A pancada foi tão grande para você ver o que estava acontecendo lá. A irmã mandou um áudio para mim, meio assim, né? Porque ela já sabia quem era a peça, eu também sabia o que a peça fazia. O áudio de Ivondir foi assim: eu sei que o senhor está no direito de nem querer orar, nem vir aqui. Porque fulana de tal está aqui e nada passa, morfina, nada resolve, vai perder isso, vai perder aquilo. Em outras palavras, vai morrer. Amém, igreja? Eu poderia dizer assim: problema dela com os cão dela. Mas eu disse assim: o Espírito Santo dá um tapa de luva no diabo. Eu digo: eu vou lá, só para dar um tapa de luva. Eu já fui sabendo que Deus ia fazer o milagre, igreja. Amém? Eu vou agir de misericórdia com essa miséria. Pronto. Só cheguei lá, entrei. Quando ela me viu, baixou a cabeça. Quem deve teme. Botei a mão, determinei o milagre. Quando eu saí de lá, não existia mais dor, dormiu à vontade. Deus fez a mudança do diagnóstico. Está viva aí.
deve estar ainda falando mal de mim. Só vou dizer, tomara que na próxima eu esteja de boa vontade, ou esteja por aqui. Amém? Porque esse povo não tem juízo não, igreja. Sim ou não? Mas que não tem juízo não. Seu irmão Saul, a mesma coisa, né? Saul diz assim: eu não mexo com aquele, porque ele foi entrar de gaiato com um grupinho que saiu daqui. Os demônios iam tragar ele na estrada de Lapão. Começou a ver demônio, a ficar perturbado. E aí agora? Então melhorou e ficou bem quando lhe confessou que tinha falado, que estava no grupo e lhe pediu perdão. Aí eu fui lá, só olhei na cara dele. Eu digo: pato, galinha que acompanha pato, né? Morre afogado, Saul. Aí ele baixou a cabeça, começou a pedir perdão, confessar, que não sei o quê. Eu digo: você sabe que eu poderia dizer assim, ó, problema seu com seus demônios, porque você sabe que Satanás vai lhe matar, né? Ele disse: eu sei. Ele quase me mata hoje. Eu estou vendo ele, ele disse que vai me levar. Eu digo: e aí agora? Está vendo, igreja? Aí só botei a mão na cabeça, expulsei o que tinha que expulsar, repreendi o que tinha que repreender. Está aí. Hoje, ele já vigia. Eu disse: eu não quero conta, quem estiver perto falando dele, eu saio de perto. Ele diz: olha pessoal, fale de qualquer um, eu posso até ficar, mas se for falar dele, eu vou sair. Aprendeu a lição, não é, igreja? Da pior maneira possível. Então acorda, igreja. Você vai incomodar o inferno, você incomoda. Quem serve a Deus incomoda Satanás, incomoda os secretários do diabo. Mas a palavra diz: contra fatos não vai haver nunca argumento, porque a árvore se conhece pelo fruto. Quer saber que fruto sois? Deus vai mostrar. E Deus se manifesta na minha vida e na sua vida, e quer mostrar para você também, que Ele é o Deus que trabalha ao seu favor. Se você espera nele, se você confia nele. Olha de grandes milagres que a gente falou aqui agora. E se for parar para falar de grandes milagres, a noite vai ser pequena. Sim ou não? Então acorda, igreja. Vigia, igreja. É o Deus de perto e o Deus de longe. Por que que eu não aceito o hino e digo: eu sei que o cantor está cantando assim, ó, é Deus de perto e não de longe. Na visão dele, ele está dizendo assim que ele está bem perto. Só que está quebrando um princípio que, no meu conceito, eu não aceito. Menosprezar o poder do meu Deus, tirar a onipresença de Deus. Porque quando eu canto assim, ó, é Deus de perto e não de longe, eu estou limitando o meu Pai. Mesmo que o pensamento, o bom pensamento do cidadão seja esse: é um Deus que não está longe, está perto. Só que na canção, ele não está expressando qual é o entendimento dele. Ele não está falando o que é que ele está pensando. Ele está fazendo com que eu cante e você cante. Amém? Então por isso que quando a gente canta esse hino, eu diz: muda, não, bota é Deus de perto, também de longe. Ele pode estar bem pertinho de você. Amém? E ele pode estar longe de você, e mesmo assim ele estará pronto para fazer o milagre por você. Porque eu vivo isso. Esses grandes milagres à distância está mostrando. É Deus de perto, também de longe. Porque a pessoa está longe, está em São Paulo, está não sei aonde, como muitos que eu já orei. E o Deus que estava ali perto comigo também estava lá confirmando a oração que estava sendo feita aqui. Você está entendendo? Então exerça a tua fé. O que é que você precisa? Qual o grande milagre? Se é possível aos olhos dos homens o que você quer, que dirá para Deus? O que é que ele não pode fazer? Eu digo que ele não pode fazer. Ele não pode mentir,
Amém? Ele não vai, porque ele não vai quebrar todos os princípios. Ele não pode mentir. Ele não pode negar o que ele estabeleceu. Ele não vai mudar os princípios dele, que é a base da equidade de Deus, da justiça de Deus. Então acorda. É o único Deus que nunca se ouviu, nunca se percebeu, nunca se viu um Deus além dele. Não tem outro, igreja, que trabalhe em prol daqueles que esperam nele. Então fica firme, fica firme, porque ele está, trabalhando. Mas está demorando. Mas porque se aquieta. Às vezes você não está preparado. Às vezes você ainda não deu legalidade. Às vezes não é a hora, não é o momento. Ele está testando a tua fé, está testando você, para ver o que está no seu coração, se você vai murmurar, vai blasfemar ou não. Então não é porque você quer que ele vai fazer na sua hora, no seu momento, não. É como a gente canta: se ele fizer, ele é Deus; se não fizer, ele é Deus. Ele não vai mudar. Ele é Deus fazendo, é Deus não fazendo. É como eu prego aqui: Deus não depende de eu crer ou você crer. Ele é Deus. Ele não depende de mim e você não. Nós que dependemos dele. E se eu e você depende dele, baixa a guarda, sai do salto, só se humilha. Mas não sobe no salto da prepotência, da soberba e falando besteira, murmurando, blasfemando. Não quer receber de milagre. Não quer Deus na sua vida. Porque se você quer Deus, é como eu faço sempre, fazia. Se tem alguma coisa errada, eu digo: Senhor, eu sei que o erro não está no Senhor. Ou está em mim, ou o Senhor está me testando, me provando. Mas o Senhor não erra. Ele é perfeito em todas as coisas. Amém? Então para de dar legalidade ao cão, à incredulidade, à murmuração, porque Deus bota na balança o que eu penso que você pensa. Ele quer que a gente glorifique a Ele independente da situação. Os crentes que só adoram quando tudo vai bem, isso não é adorador, isso é oportunistas, isso é pessoas que quer só tirar, é sanguessuga, porque vou glorificar Deus, porque Deus me deu. Aí quando não está tendo, não vou para o culto, não vou glorificar, não tem motivo para adorar. Se eu fosse Deus, é como eu digo: graças a Deus que eu não sou Deus, porque eu, com o poder dele, a santidade dele, a onisciência, a onividência, vê tudo, está em todo lugar, eu lá vendo um infeliz desse, eu só dizia assim, aí só via pipocar, igual o míssil que cai em cima dos terroristas lá. Tá aí, aí pronto, acabei. Cadê fulano? Sobrou nada. Ainda as armas foi por aqui dos infernos. Ele é misericordioso. Sim ou não? Pastor, só uma ressalva que eu não comentei. Pela criança que o senhor orou, os médicos falaram que se ele sobrevivesse, iria ter várias sequelas. E ele não tem sequela nenhuma. Ele estava com 9 anos, hoje em dia ele está com 12. Está vendo, igreja? E eu nem conheço essa criança. Nem sei de onde saiu. Quem é o pai, quem é a mãe. Mas sabe o que foi isso? A fé dela. A fé deles. Juntando lá, juntando cá. E oração de alguém que crê que Deus muda diagnóstico. Amém? Eu sempre digo a vocês: pastor vai ter um bocado, homem de Deus são poucos. Sim ou não? Porque pastor se faz hoje na internet. O curso, né? Pastor, eu sou pastor. Cabra nem ovelha tem. O pastor de YouTube, desigrejado, cheio de engano dos infernos. Mas fazer o que, né? É assim que é a vida. É necessário que tenha todo tipo. Amém? De todo tipo vai ter. E aqueles que não se enquadram ao sistema dos fariseus, vai ser detonado. É como Mateus
da irmã Eva, a gente conversando ontem. Ele sempre, o advogado está no meio aí, de reunião, dos grandes, a comitiva. Aí quando tem essa politicagem, que agora começa, você viu um político aqui no último culto. Aquela pessoa que estava aqui, né, querendo nos ensinar algo, amém, igreja? Querendo pregar, né? Quem lembra do último culto, diga amém. Alguém que era só para falar uma coisa, quis pregar, repregar, falar, ensinar, né? Eu digo, coitado. Eu só dei, eu digo, quero ver quem é aquela pessoa ali. É assim que a gente conhece. Quando começou a falar, eu digo, é um doido. É um perturbado isso aí. Aí depois foi confirmado o que eu pensava. Aí depois veio se apresentar, que era candidato a deputado, que não sei o quê. Aí eu digo, eu já vou lhe dar logo a deixa. Eu já tenho candidato. Curto e grosso. Amém, igreja? Já temos, se o que você está fazendo é de Deus, Deus será contigo. Bom, já disse lá para ele, se não for, né? A gente vai saber. Amém? O que é de Deus, permanece. O que é de Deus, se confirma. Então acabou, meu amado. Você vai ver candidatos aparecer nesse período, me chamando. Você vai ver o JEG. Lembra do JEG? Federal, agora. Só que, infelizmente, eu dei um decreto do céu para ele uma vez, que se ele não mudasse, ele não seria mais nada. Eu creio que o decreto ainda está de pé. Está entendendo, meu amado? Então você acorda para a vida. Vamos buscar quem pode fazer o milagre. Abra o seu coração. Não murmure. Se humilha. Provoca teu milagre. Porque tudo é possível para esse Deus. Que trabalha em prol daqueles que esperam. Que está preparando algo para aqueles que esperam nele. E o que ele está preparando? O teu milagre, a tua vitória, a tua bênção, a tua mudança de diagnóstico, a mudança na família. Ele está mudando, ele está trabalhando. Você está fazendo sua parte? Qual é a sua parte? Confiar, perseverar e servir a Ele. Essa que é a tua parte. Continuar perseverando em servir ao Senhor. Está entendendo? Confiando no Senhor. Essa é a nossa parte. Ele operou hoje? Não. Continuo esperando, perseverando no meu Deus. Porque na hora dele, no momento dele, que é um tempo determinado para todas as coisas aqui embaixo, na hora que ele dizer, haja mudança, haja o milagre, aconteça o milagre, assim será, em nome de Jesus. E tem outro detalhe. O homem de Deus, Deus deu poder de conceder mudança de diagnóstico. Quando você está dentro da legalidade, o Senhor nos concede o poder de mudar a situação, de dizer, haja. Outro dia, aqui falando com Deus, eu disse, Senhor, faça milagres, faça isso, faça aquilo. Aí Deus só faltou dizer, só joga para mim, né? Eu vou pedir a quem, igreja? Só que Ele me traz e diz assim, profetize, determine, porque você está aí para isso. Em outras palavras, você tem o poder de ligar e desligar, porque eu te dei esse poder. Eu te dei essa unção de determinar o milagre, de fazer a diferença. Amém? Então, creia. Creia. Tudo é possível. Você tem visto isso aqui direto aqui dentro. Por que essa daqui, está aí, fazendo implante, botando os dentes novos, entendeu? Fica novinha. Diga glória a Deus. Né, Irene? Por enquanto está sorrindo, forçado aí, O do milagre, ela disse que tinha mais outro milagre. Do milagre financeiro que eu tenho que falar. Não, estou chica, não estou feia não, deixa de confusão. Não, deixa de coisa, eu vou falar aqui mesmo. Gente, eu tenho 28 anos com a causa na justiça.
Causa essa que eu dizia, meu Deus, será que isso é verdade? Isso um dia vai sair? Aí todo dia eu estava lá atrás dele, ó. E desde o primeiro momento que ele começou a confirmar esse milagre na minha vida, as bênçãos de Deus foi reinando. Mas não esquecendo de que só reina naquele que também planta. Porque se você não plantar, você não tem direito à colheita. Aí eu chamei Grace, ontem estava conversando com Grace. Eu estive no Hospital Central por um tempo, com minha mãe doente, e eu vendo a diferença do que Deus faz na vida daquele que serve a Ele. Porque muita gente envelhecendo, doente, mal acabado, não tem perspectiva de receber nada. E eu estou em casa, aposentada, para a honra e glória do nome de Jesus, só recebendo bênção. Mas plantando aqui também, viu? Ele está recebendo as bênçãos, porque Ele jogou para mim e Deus está retornando. E no dia que eu entreguei uma bênção, eu não esperava. Ele disse assim, vem mais. Ele disse, vem mais. E aí, quando foi essa semana, já vem a notícia, vem mais. Oh, bênção. Então, planta aqui, gente. Eu estou brincando, às vezes a gente brinca e tudo, mas isso é coisa séria. Se você plantar no altar do Senhor Jesus e buscar com fé e coração e se dedicar a Deus e esquecer do mundão lá fora, há transformação de vida, há a bênção do Senhor. E principalmente quando Ele bota a mão na nossa cabeça que ora e determina. Porque é como Ele disse, se você plantar e tiver direito, Deus vai restaurar. E Deus tem me restaurado a minha saúde, a minha vida, a minha família e o financeiro também. E tenho todo o prazer de devolver o que é do Senhor aqui. Você está entendendo? Aí eu vou lhe dizer o tamanho de um milagre. Central, igreja. Não menosprezando a cidade central, mas a cidade central não anda bem. Politicamente falando, comércio falando, uma cidade onde os bancos não existem, já está dizendo tudo, né? Sim ou não? E o que Irene, na época Irene, foi quantos anos atrás você trabalhou lá? Olha, 84 a 2000, tem história, não tem? Tem ou não tem? Imagine aí, grandes prefeituras, causas, eles ficam lá, ó, enrolando. Irene tem recebido tudo, entendeu? Ela vem aqui, receber tanto, eu digo, tá bom, vai vir mais. Aí ela daqui a pouco, como demora um pouco, ela diz, oxe, o advogado disse que já liberou. Eu digo, calma, Irene, vamos orar. Aí manda o demônio saltar lá o negócio. Só falta fazer o cheque, está demorando. Eu digo, calma, Irene. Está tão viciada a igreja, porque está vindo assim um atrás do outro, que ela não quer mais que demore nem um pouquinho. Está vendo? Está certa, tá ou não está? Né? Quando demora um pouquinho, ela já diz, está demorando, está saindo de lá, não sei o quê. Tem um negócio assim, que eu digo, calma, vamos lá. Já fez o voto? Já. Então pronto, vamos embora. Amém? Deus aí faz a diferença. Tanto por isso que ela é o desespero dela, que quando chega no banco, ela já liga para mim, igual a Josi. Entendeu? Então, igreja, acorda. Acorda. Crê no vosso Deus, estarais seguro. Crê nos vossos profetas e prosperareis. Você está debaixo de uma unção completa, de força, de prosperidade e fertilidade. É completa. Amém? É a unção dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, que se torna Israel. Olha que coisa forte. E essa unção vem sobre a tribo de Efraim. Aí alguém diz assim, quem garante? Meu sangue já garantiu. Todas as plataformas que eu fiz, a primeira plataforma que eu fiz, e não fiz porque, fiz porque lá em casa faz, a outra fica lá, Reginaldo, eu digo, quieta, rapaz, eu já sei o que eu sou, senão Deus não ia mudar meu nome, amém, igreja? Mas vamos fazer só para confirmar, fiz todas as três, e aí ficou ela lá e com o Bruno só buscando a minha árvore genealógica, porque eu não vou parar para estar pesquisando nada, eu não tenho essa paciência.
de ficar lá no computador, no baixando, vendo. Aí, ela e Bruno. Aí Bruno do outro lado, bispa. Eita, tem parentesco forte com a tribo de Cohen. 4ª e 5ª geração, apareceu um bocado aqui. Aí ela já vem, né? Reginaldo, chega aí. Eu digo, o quê? Tribo de Cohen. Eu digo, que negócio de tribo de Cohen? Aí ela, Bruno, não sei o que. Aí depois que vai me explicar. Que lá foram, eu digo, diretamente da tribo igreja, dos sacerdotes Arão. Lá. Amém? Não é Deus que faz isso? Aí nos une a outro israelense, Bispo Átila. Ele manda a bênção de lá, eu replico para cá. Então, olha o que Deus está fazendo e quer fazer. Por isso que na escola de sabedoria e prosperidade é uma base para o que virá. Diga aí, eu estarei alinhado para receber. Você tem que estar alinhado, senão não recebe, igreja. Porque a palavra não vai voltar vazia. Verás a diferença do que serve e do que não serve. Está aqui Lucas, que age nessa área de advocacia. Tem quem mais que age aqui, que está hoje? Na área, acho que só Lucas aqui agora. E sabe que esse negócio de prefeitura, esse negócio de coisa de 28 anos atrás, esse negócio não é fácil. E os caras dão um baratinho e vai empurrando, vai jogando de um para o outro. Aquela gestão de que não existe como pagar isso. Porque que está mais precisando? Eles preferem, igreja, pagar os advogados, mas não liberar nada para ninguém. Mas quando Deus entra no negócio, Ele é o advogado do advogado, o juiz do juiz, Ele é o Senhor da justiça e faz a diferença ao que serve. A gente não vai falar quanto Deus já fez, porque não pode. Cada das mais línguas, diga aleluia. Mas não é muito pouca coisa não. E assim, graça e graça, em fé, Deus vai fazendo. Diga, e não será diferente. Fale, não será diferente na minha vida. Amém? Então, bota em prática, fica sobre seus pés. Shalom! Se através dessa palavra o Senhor tocou no seu coração, nós estamos aqui para convidar você a se inscrever no nosso canal, a deixar um like e a compartilhar essa mensagem. Porque quando você faz isso, você se torna um cooperador dessa missão que nós estamos aqui. E se Deus, através dessa mensagem, tocou no seu coração para você vir presencialmente conhecer-nos, você é muito mais que bem-vindo. Nós te esperamos aqui. Venha!